Fala aí, pessoal, o comando empresarial de hoje tá pesado, viu? E assim, rapaz, aqui tá bonito, ó. Aqui tá bonito, aqui tá menos humilde aqui. Muito bem, isso é bom. Mudou a mesa, tá mudando as pessoas, viu, o nível. Não é que quem passou era menos, né? Mas aí na hora que você senta a mão nessa mesa aqui, essa mesa já passou dinheiro nela, viu, Jonathan? Que bom, e eu fico feliz em estar É? aqui Rapaz, e começar, né, essa nova etapa aí. aqui passou número nessa mesa, viu? Mas assim, ó, o comando empresarial de hoje tá com um cidadão aqui, conhecido aqui em Balsas como Jonathan Dias, né, Jonathan? Isso mesmo, Inovar a contabilidade. correto. E eu estou precisando de você, ó. Pronto, pois é, a gente tá aí justamente para ajudar você, o pessoal que está assistindo, justamente porque a gente já vem aí com um turbilhão de novidades com a reforma tributária que vai começar logo logo. Cara, que loucura isso daí, viu, tá virando, viu. Então, é uma loucura, mas Robson, já te adianto, era necessário, né? O Brasil ele estava atrasado no sentido tributário, né? E a gente precisava chegar na mesa também no quesito internacional, né, no comércio Sim. internacional. E uma das coisas que dificultavam muito o crescimento do Brasil, né, e esse destaque justamente a nossa forma de tributar hoje, que é extremamente complexa. Na verdade eu nem te falo que é complexa, eu te falo que é muita manobra. Existe muita exceção, existe a guerra fiscal entre estados, eh, é muita coisa, muita gente mexendo na mesma panela e isso nunca dá certo, né. Então a reforma tributária ela está vindo justamente para simplificar isso, para que seja mais claro para as empresas o que é que realmente elas vão pagar de impostos e isso, claro, traz, mais sinergia entre todos os estados, entre todos os municípios e traz justamente essa visão frente ao mercado internacional que a gente precisava. Aí massa. Mas Jonathan, conta aí, você é daqui de Balsas mesmo? Sou de Balsas Natural daqui? praticamente, não sou natural de Balsas, vim de Imperatriz, né, mas vim bem novinho, com 4 anos de idade, então de lá pra cá já tem alguns anos, né, É, de né. Balsas, Quantos anos? 20 aí eu vou revelar a minha idade, né. Cara, eu vou falar uma coisa pra ti, que eu não lembro de você aqui. Percebeu tempo que esse Balsas tá grande. Sim, E me falaram de sim. você, né, me comentaram, falaram de você e eu procurando quem era Jonathan. E isso é muito positivo, E né, isso é bom, eu sempre porque falo, isso é porque muito bom. mostra que a cidade realmente está crescendo. Isso. A gente vê no dia a dia, a gente vê no número de empresas, no próprio escritório, né, que a gente começou bem pequenininho. Hoje a gente atende quase 200 empresas e é só o começo do escritório, né. E eu acho engraçado isso, que eu ouvi um negócio desse ontem, assim, ó, muitas vezes você vai falando, vai passando batido nas coisas, mas assim, muitas vezes a pessoa chega pra conversar com você e não te fala isso. "Cara, eu nunca te vi aqui". Mas e não é uma questão de diminuir a pessoa, não é uma questão de atacar alguém, é uma questão mesmo de mercado. E assim, ó o crescimento do mercado, moço, muito Sim, louco o e negócio. ainda mais Balsas, que por estar no interior, ainda tem muito aquela característica, né, de que todo mundo tem que se conhecer, Sim. você é parente de quem, você vem de então isso tá acabando aos poucos, e isso mostra realmente esse crescimento, nessa evolução do município. Não é à toa que hoje nós somos o terceiro maior PIB do estado, e muito provavelmente passando para ser o segundo Sim. maior PIB do estado, e é reflexo disso, desse crescimento. E assim, é reflexo também de crescimento e de atração, né, porque o mercado aqui de Balsa, cara, tá numa explosão muito grande, entendeu. Apesar de ter essa dificuldade na parte do agro, beleza, tranquilo, só que isso é fase, né. Sim, sim. Já teve outras fases também. Eu, como ligado diretamente no agro, já passei por essas fases também. Cara, isso aqui não é fim do mundo não. Muitas vezes as pessoas tá aí, o dinheiro tá o mercado tá escasso mesmo. E assim, há necessidade grande de estratégias novas, Sim, mas eu vou falar pra você, nada tá perdido. de forma Inclusive, alguma. é uma coisa que muito necessário, a informação, né. Essa informação que você tem aqui hoje pra E gente. uma das coisas, falando especificamente do agro, a reforma tributária ela traz algo muito positivo, que é a redução para alíquota zero de sementes in natura. Então o pessoal do agro que for vender soja, milho, enfim, o que for semente in natura, a partir da reforma vai ter alíquota zero, né, e isso é muito positivo, né, um benefício que essa reforma traz para o pessoal do agronegócio, que vai trazer um reflexo financeiro
muito bom. Qual é o maior impacto? Eu vou te falar negativo, hoje negativo da forma que estão trabalhando, né. Qual que Sim. seria o maior impacto hoje Na pra verdade, é o que a gente já vinha conversando ali no off e já falou um pouquinho, é justamente essa dificuldade hoje que existe no nosso sistema de ter um monte de legislação, um monte de exceção, um monte de situações que muda de um município para o outro, muda de um estado para o outro, muda de um código para o outro. Então é muita coisa para que as pessoas e as empresas, elas consigam trabalhar com um monte de informação e muitas vezes isso é o que faz as empresas hoje pagar muito imposto errado. As empresas pagam muito imposto errado hoje. Cara, mas que coisa louca, né, eu também já me lasquei muito, viu. Tu é doido. E aí é justamente essa simplificação, e aí o que é preciso deixar claro é que a reforma tributária, ela não veio no sentido de diminuir ou aumentar impostos. Ela é basicamente neutra em relação a valores, mas ela veio justamente para trazer essa simplificação na operacionalidade de como a gente lida com os impostos. Sim. E isso facilita, porque eu vou ter previsibilidade do que a empresa tem para pagar, o que é que não tem para pagar, o que é o correto, o que não é, né? O próprio consumidor final entender, ah, eu estou comprando um produto, o que é que tem real de imposto dentro desse produto. Então, essa clareza nas informações, ela vai trazer muito benefício para as pessoas, para as empresas e, claro, para o Estado, né? Sim. O Estado, ele quando faz uma modificação, ele está pensando no empresariado, está pensando no consumidor final, mas ele está também pensando nele. Como que eu vou melhorar a minha fiscalização? Como que eu vou, aumentar a minha arrecadação? E a reforma tributária, claro, também tem esse viés. Rapaz, e aí você falando e eu já me lasquei muito nisso aí, ó. Tentando na verdade, com um serviço errado, foi feito, Uhum. e fazendo manobra também. Eu Sim. falo para todo mundo, e vou falar novamente. Se for para mim ter uma empresa, para mim fazer manobra dentro, meu amigo, eu fecho as portas. Pode fechar. E E eu ainda mais agora, né. sim. Não, agora que nós temos o que eu tenho conversado com o pessoal, é que nós vamos ter o que eu chamo de fiscalização 360 graus. Hoje tudo é tecnológico, hoje tudo, envolve tecnologia, Pix, sistemas, então está cada vez mais difícil fazer manobras, Sim. né. E as empresas que entenderem isso mais rápido são as que vão sofrer menos com a transição da reforma tributária, que é uma reforma tributária longa, uma mudança longa, né. Nós teremos 8 anos para que de fato a reforma ela se complete. Eu acho engraçado que eu falo isso aqui e muitas outras pessoas já ouviram falando: bicho, tu é doido falar um negócio desse". Deixa eu contar um negócio pra você, eu já me lasquei, é por isso que eu tô falando. Sim, Então uma conta que era 1.800.000 eu tô pagando 6, entendeu? Simplesmente por causa da manobra. e a gente infelizmente vê muito isso, lá no escritório, a gente principalmente quando a gente recebe empresas que estão mudando de contabilidade porque teve algum problema, muitas vezes colocando a culpa no antigo contador, e aqui eu não estou dizendo, né, se o contador errou ou não, mas Você sabe qual é o muito problema? sim, Modelo de negócio. O cara trabalhando no limite, tem que fazer manobra para poder segurar o negócio. Não exatamente. É o faz. que eu sempre digo para os meus clientes, a gestão financeira, a gestão da operação, ela é essencial para qualquer negócio, né. Mesmo aqueles pequenos, né, as pessoas têm muita mania de dizer assim: "Ah, eu vou esperar ficar grande para eu poder Mm-mm. organizar isso". Você já tem que organizar de pequeno, é de pequeno que a gente começa a fazer certo, É, e o inclusive teu negócio vai crescer saudável. inclusive, por exemplo, tem pessoa que não abre um CNPJ logo, fica fazendo manobrazinha aí. Cara, não Ou cresce não. trabalhando com CPF, achando que vai pagar mais barato, né, mas aí quando recebe a notificação da Receita Federal, tá lá, 27,5% de imposto sobre aquilo que ele operou. É, tem uma amiga minha que recebeu uma notificaçãozinha de 372.000 parece. Então, Hein. é um erro também Parte do dentista, por exemplo, de é um erro muito grande nos prestadores de serviço, como os dentistas, médicos, advogados, que trabalham através do seu CPF, achando que: "Ah, eu não vou abrir empresa porque eu não vou ter custo, Como é que dá eu conta? vou pagar mais barato". Mas como é que dá conta? Então, manobras, Rapaz, né. como é que dá E conta? e é Porque aquela coisa assim, eu vou torcer para que a Receita Federal não me pegue,
né. Um médico, O médico, por o advogado, por exemplo, o médico vai lá e ele tá atendendo, por exemplo, num sim, local, ele tem o quê? Uma prestação de serviço no local, ele trabalha no CPF. trabalha no CPF, recebe tudo via Pix, dificilmente via cartão, a maior parte dos pagamentos é via Pix e É louco. transita ali todo aquele dinheiro apenas na sua conta pessoa física. E aí justamente, o que é que acontece? Que é uma das coisas que a reforma vai trazer. A fiscalização hoje no Brasil ela ainda é muito falha, ela demora a chegar, Sim. né. Então você consegue operacionalizar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né. Às vezes só no 5º ano, que é o prazo final para a Receita Federal te questionar sobre alguma coisa, é que de fato você recebe uma notificação. Então você trabalha achando que está tudo bem, Que ninguém tá que vendo. ninguém está vendo, E o leão ele quer comer. exatamente. E a reforma tributária, ela vai diminuir esse prazo. A fiscalização, ela vai ser praticamente automática quando a reforma for concluída, né. E aí eu já digo, é mais barato trabalhar através da pessoa jurídica, né. As pessoas têm uma visão de que: "Meu Deus, eu vou pagar muito imposto, vai ser muito caro, eu vou ter custos com contabilidade, com isso, com alvará". Só que quando você bota na ponta do lápis, isso que é o importante. E aí você empresário, preste muita atenção nisso. É importante que tudo dentro da sua empresa você coloque na ponta do lápis. Não tome decisões no achismo. E aí, Robson, isso é um dos principais problemas dentro das empresas hoje. Eu te digo sem sombra de dúvidas. É a falta de tomada de decisão com base em informação real. É sempre assim. Eu acho que o meu estoque é tanto. Eu acho que a minha margem de lucro é X%. Eu acho que eu posso fazer esse financiamento e investir nesse maquinário nesse momento. Então é tudo acho, né. Infelizmente o Brasil ele não tem uma educação financeira que vem da base. Sim. Então as pessoas quando começam a empreender, elas já vêm com essa problemática, eu não sei lidar muitas vezes com o dinheiro. Você sabe por que que é isso, né? Sim, E aí as pessoas dizem que é difícil aqui o Brasil. No Brasil é muito fácil, moça. Tanto é que você vai ali, abre um CNPJ e começa a empreender. rapidamente. É por isso que começa de todo Em jeito. 24 horas você abre um Você CNPJ. começa de todo jeito, Exato. né. E aí vamos para alguns fatores, né. A gente vê pesquisas que informam que no Brasil 50% das empresas que abrem fecham em 2 anos, mais algum percentual nos próximos 3 anos. E aí existe um número muito grande de abertura e um número muito grande de fechamento. E aí se divulga muito que, o Brasil é um país de empreendedores, e de fato é. Só que são empreendedores, muitas vezes, que não tiveram o preparo necessário. Não tem. Não tem, né. E Então, aí o tanto que que problema que tem. acontece? Eu conheço muito do meu produto ou do meu serviço, mas eu desconheço de todo o resto. Eu desconheço de finanças, eu desconheço de contabilidade. E outro ponto importante, você precisa conhecer um pouco de contabilidade, você não precisa ser um contador, Sim, eu sempre falo né. isso. Mas você precisa entender um pouco de contabilidade, não é porque você contratou um contador que simplesmente você vai deixar tudo na mão dele e não questionar, não procurar entender, não estudar. Por exemplo, agora com a reforma, mais uma vez, não é só esperar que a sua contabilidade se adapte e diga como é que você vai fazer a partir de agora. Você precisa entender onde é que a reforma vai impactar no teu negócio. O que é que eu preciso olhar para dentro da minha empresa com a reforma tributária vindo aí, né? E eu digo para vocês, a reforma tributária, ela pode fazer muitas empresas quebrarem, e aqui eu não estou querendo ser alarmista, mas o que eu quero dizer é que se as pessoas não se prepararem para ela, elas vão ter um impacto Já negativo vou falar muito grande. um setor, transporte, tá fudido, tá fudido. Transporte tá fudido, tá fora, já. Na verdade, assim, ó, Tô falando pra ti. prestação de Você serviço você como mexe, um né, todo, transportadora, né? sim, temos Tá lascado, tá transportadora. fudido. Mas Pode fechar as portas. eu te digo não, calma, vamos com calma, porque a reforma tributária, ela tem sim um impacto muito grande nas empresas, mas todas elas conseguem se preparar para ela. Você sabe qual é a preparação? Tem que ter margem pro Sim, transporte. tem que E ter eles não margem. querem entrar nessa Precisa. guerra contra as empresas, Sim, só precisa pra ter fechar as margem. portas. Mas falando das empresas no geral de prestação de serviço, Isso. elas é as que
podem ter o maior impacto com a reforma tributária. Eu acho engraçado essa técnica que o Jonathan fala assim, elas podem ter o maior impacto. Eu achava bom que você falasse assim, rapaz, eles estão lascados mesmo, viu? Porque... Eu não quero assustar as pessoas, né? Não, mas eu tinha eu tenho Sim, transportadora. sim. Eu- Mas a transportadora, ela adquire muito insumo. Deixa eu te falar uma das principais mudanças da reforma. É questão de crédito tributário. E aí, como é que vai ficar? Hoje é muito difícil obter crédito. São poucas as empresas que têm essas opções. Aí existe um monte de exceção, um monte de regra, um monte de coisa que muitas vezes dificulta a obtenção de crédito pelas empresas, né, daquilo Como que é que ela vai compra. ficar? A crédito. reforma tributária, ela traz o crédito amplo. Ou seja, tudo que você comprar que for para a operação da tua empresa vai gerar crédito de imposto pra Se ti. lascou. Eles vão fazer o quê com esse dinheiro todo, com esse Vai crédito? descontar do imposto que eles têm a pagar. Mas ele vai comprar o quê? Só combustível. Não, tudo que você comprar para a tua empresa, se for para a operação da tua empresa, como é que vai ficar o você PIS e consegue ter COFINS? crédito. Não vai existir mais, né? Tá lascado. Refo- Vamos lá, pensa o seguinte: hoje, muito do que eu compro, você simplesmente paga, você paga pelo produto, pelo insumo, e aquele dinheiro, aquele imposto que está ali embutido, você perde ele. O transporte terceiro, tem um Sim, você- resgate, né? Vai ter aí? na reforma tributária, sim. Vai ter? Vai ter. Tudo que você Ma- adquirir de insumo, prestação de serviço, né, adquirir mercadorias, enfim, tudo vai gerar crédito Porque- para você. Porque como é que os caras estão trabalhando hoje? Eles estão trabalhando, por exemplo, dentro do limite. Sim. Ele Na não- verdade, a grande maioria opera no prejuízo, né? Isso, porque tem um resgate, né? É, mas isso é uma manobra, não é o Mas como é que vai ideal, ficar isso daí? né? Dificilmente vão conseguir fazer manobras. Mas eu né? quero só que você fale isso daí, Lúcio. Não vão conseguir. A reforma É por isso que eu tô tributária, falando. ela vai limitar quase que 100% a empresa fazer qualquer tipo de moço. manobra fora da legislação. É louco, moço. Tô Só falando. que ela traz esse crédito amplo, né? Então, tudo que eu comprar para a empresa, eu vou ter crédito e eu vou conseguir descontar do IBS e do CBS, que serão os novos. Só que aí o que que acontece? Esse volume gigantesco que tem de crédito aí não vai ter mais, que estão sacando, né? Na verdade, eu acredito que vai ter mais crédito do que Eu acredito que não. Porque hoje você limita o crédito que você tem a alguns produtos, por exemplo, dentro das empresas de transporte, o que dá muito crédito é combustível, né? Tudo que você adquirir de combustível, você vai ter crédito de PIS e COFINS, Sim. né? E você consegue deduzir isso Sim. do PIS e do COFINS que você tem a pagar. Mas aí o terceiro, no embarque de terceiro que tem, como é que faz? Vamos lá, qual que é a regra? E aí isso precisa ficar bem claro. A regra é, se for um insumo ou um serviço que eu precise para a operação da minha empresa, eu vou ter direito a crédito, né? Então hoje eu não Então eu já deixo- entra já. já entra. Aí o que é que acontece? Eu deixo de ter crédito só sobre o combustível. Eu passo a ter crédito sobre praticamente tudo que eu compro para transportador. Então vai ficar da mesma forma, então. Mesma forma, e vai ampliar, na verdade. Porque, por exemplo, sobre prestação de serviço, você não tinha crédito e agora você vai ter, né? Então, existe sim a preocupação, existe sim os pontos negativos da reforma, mas também existem os pontos positivos. E o crédito amplo, na minha visão, é um dos pontos positivos. Ô, rapaz, mas eu queria que travasse daí, sabia? Pra organizar a casa. Mas o Brasil é um dos países mais atrasados no tempo. De verdade, eu tenho, mas de verdade, eu queria que travasse o negócio pra poder organizar a casa. Mas Essa bagunça aí. Mas a reforma, ela vai obrigar as empresas a se organizarem. Por quê? Outra coisa que foi muito inteligente, muito perspicaz de quem montou, né, a reforma tributária, da equipe que fez isso. O crédito tributário que nós estamos falando. Eu comprei do meu fornecedor, né, insumos para minha empresa. Naquele momento eu tenho direito a crédito. Sim. Só que o crédito ele também está vinculado ao pagamento do imposto do meu fornecedor. Se ele, que me vendeu, não pagar o imposto dele, eu não vou ter como conseguir crédito. Ou seja, eu vou cobrar dos meus fornecedores que eles sejam empresas que paguem os seus impostos em dias, porque eu quero meu crédito. Então, se eu quero meu crédito, eu vou cobrar de você para que você pague seu imposto, porque eu quero meu crédito para que eu pague menos lá na frente. Da mesma forma é para quem eu vender.
para quem eu prestar serviço. Rapaz, que negócio, hein? Então Vai ficar amarrado, hein? ficou amarrado. Eu vou gerar crédito, mas eu tenho que pagar o imposto disso, e o crédito que eu tenho, eu preciso que a empresa que me vendeu, ela pague o imposto dela também, né. Então, é por isso que eu te digo, não é só uma cobrança do governo que eu vou ter agora, eu também vou ter uma cobrança do meu cliente, eu vou cobrar o meu fornecedor. Então, eu preciso estar organizado, a minha operação precisa estar alinhada. Eu preciso entender de quem que eu estou comprando, para quem que eu estou vendendo. Para que a minha operação eu consiga consiga adquirir o máximo de crédito e consiga também conceder o máximo de crédito, né? Para que fique todo mundo certinho aí, pagando seus impostos em dias. E a manobra vai ter que acabar. É, né? 80% das empresas no Brasil pagam imposto de forma Errado, errada. de forma errada. Em cada estado existe um imposto. Aqui no Maranhão é um imposto. Nós temos o que a gente chama de guerra fiscal, né, por causa do ICMS, Sim. que aqui a alíquota é uma, né, inclusive o Maranhão é muito famoso porque tem a maior alíquota do Brasil, aí São Paulo é outra, Tocantins é outra, enfim. E isso vai se acabar. Nós vamos ter uma alíquota padrão para todo Vai o emparelhar. país, vai emparelhar. É mesmo. É. E uma outra coisa que eu acho positivo nesse sentido é que hoje o imposto ele é principalmente, né, a maior parte dele vai para o estado que vendeu aquele produto Sim. ou aquele serviço. Hoje não, com a reforma, isso vai mudar. O imposto ele vai para o estado em que está sendo consumido aquele produto ou aquela prestação de serviço. Aqui vai bombar o negócio, então. Isso vai trazer um maior equilíbrio entre as regiões. Por exemplo, no atual modelo, a região norte e nordeste sofre muito com isso, porque a maior parte do imposto fica para o sudeste, Sendo que aqui né? Então, hoje, o norte e nordeste, com a reforma tributária, eles vão ser mais beneficiados, Sim, né? é E de massa. forma justa, porque eu estou consumindo aqui, eu gero minha renda aqui, mas aí, como eu estou comprando um produto que está vindo, por exemplo, lá do sudeste, aí eu jogo o imposto para lá, né? E aí, com a reforma, não, o imposto ele vai vir para cá porque eu estou consumindo aqui. Então, isso também é um dos pontos positivos, né? A reforma tributária, ela não é completa, tem pontos negativos, mas como eu falei, ela chegou até atrasada, porque ela é muito necessária. Tem empresas grandes que já tá se enquadrando aí? Como é que tá isso aí? Então, a partir de janeiro, nós vamos começar com as alíquotas testes, né? Tanto do CBS como IBS, que são os 2 impostos que vão substituir 5 impostos. Então, as empresas, a partir de novembro, e aí eu já deixo esse recado, vocês precisam verificar com os sistemas de vocês se eles já estão adaptados ao novo layout da nota fiscal. Porque lá na nova nota fiscal já vai ter que vir as alíquotas testes de IBS e CBS. Não é que nós vamos começar a pagar, mas já precisa o layout da nota fiscal estar correto, com as alíquotas já testes, para em 2027, de fato, a gente começar a transição com o pagamento. Então, vamos começar com as alíquotas bem baixinhas, né, de IBS e CBS, e ao mesmo tempo vamos reduzindo as alíquotas de ICMS, PIS, COFINS, ISS, né, todos os impostos que vão ser substituídos. Não, e agora eu tô aqui, eu deixei só ele falar porque eu tava boiando aqui, porque primeiro, eu não sou contador, Sim, claro. eu entendo o mínimo possível, que é o seu Sérgio e a Maiara que mexe nessa parte contábil da empresa e que mexe com o contador também. Mas assim, ó, um pouquinho você tem que entender. Agora já começou a aumentar o negócio, aí eu já tenho que buscar o que é isso aí, porque Exato. E aí é aquilo que eu te digo, não é só eu contratar um contador e deixar ele se virar. Eu, como empresário, eu preciso entender qual que é o impacto que vai fazer. conhecer e entender, né? Exatamente. Um ponto que eu preciso, que as pessoas vão precisar ter esse cuidado. Voltando ainda lá para a questão do crédito. Eu só consigo crédito na nova reforma tributária se eu comprar de empresas do regime normal, que são empresas de lucro presumido e lucro real. As empresas de Simples Nacional, via de regra, não vão gerar crédito, né? Então, se eu compro principalmente de empresas de Simples Nacional,
eu não vou conseguir crédito para abater do meu imposto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar um novo fornecedor. Um fornecedor que seja, né, do regime normal para que eu consiga adquirir crédito. Rapaz. Mas existem as exceções. Ah, eu sou uma empresa do Simples, que meus principais clientes são empresas de regime normal. Então eu vendo principalmente para empresas de lucro real e lucro presumido. E aí também é outro ponto, eu vou precisar entender para quem eu estou vendendo, né. Eu, como empresa do Simples, vou poder optar por, tributar, né, pagar o tributo, o IBS e o CBS, por fora da guia do Simples Nacional. E aí você me pergunta: "Mas vai ser vantajoso?" Não sei te dizer, porque cada caso é um caso. Sim. E aí por isso que o empresário vai ter que sentar junto com o contador, e aí é o momento que eu digo, o contador ele é peça fundamental para toda empresa. Eu preciso ter o contador como um dos meus principais parceiros para que o meu negócio ele funcione e ele cresça, né. Se eu tenho um contador que eu só simplesmente pago ele gera meu imposto, gera minha folha de pagamento, e eu não sento para conversar com ele, para entender, né, o que é que eu estou pagando, por que que eu estou pagando, onde que eu posso melhorar, o que é dentro da minha operação eu consigo modificar para trazer mais lucratividade para a empresa, eu estou lidando errado com a contabilidade. A contabilidade, ela tem que ser essa parceira consultiva mesmo, essa parceira estratégica do teu negócio. E a reforma vai exigir cada vez mais isso. Sabe o que que eu vejo que falta muito isso daí nos contadores? É essa conexão com o cliente, entendeu? A maioria enche de serviço, não consegue esse relacionamento com o cliente. De Olha, buscar para entender. Muitas vezes não vai nem eu vou ter que defender minha classe. não, tô falando muito isso aí, não. Mas assim, o que é que acontece? Quando eu abri o escritório, e aí as pessoas mais próximas a mim sabem que eu nem queria abrir escritório, eu era até contra abrir escritório. Porque eu tinha justamente essa visão, porque e aí peço até desculpa aí para os meus colegas contadores, que eu tinha de fato essa visão, porque o contador ele não acompanha a empresa, não faz a contabilidade estratégica como tem que ser e tudo mais. Então eu disse assim, já que eu, formado em contabilidade, estou vendo uma problemática dentro da classe, eu vou lá e vou fazer diferente. E abri o escritório com esse intuito, graças a Deus, boa parte dos meus clientes conseguem entender isso, enxergar e a gente trabalha de forma diferenciada, mas também eu tenho boa parte dos clientes que não querem. Simplesmente não querem. Você apresenta uma estratégia, você apresenta uma diferenciação, você Não quer. apresenta, mas não quer. Porque eu não tenho tempo. Porque a Receita Federal não vai me pegar. Porque fulano trabalha assim já há muito tempo e nunca teve problema. Porque eu não posso investir em mais mão de obra. Porque esse sistema é caro. Então existe inúmeras situações em que tem empresários que simplesmente não quer sair, né, daquela situação. E aí eu, como contador, eu fico de mãos atadas, porque a contabilidade é uma parceria. Eu Sim. só consigo fazer uma estratégia, eu só consigo entregar, algo diferente para o meu cliente a partir do momento que ele me permite, a partir do momento que ele me manda as informações contábeis, né, o fechamento financeiro, que eu consiga ter acesso a números, né. Por exemplo, eu já tive cliente que, não me entregava o extrato bancário da conta PJ para que eu faça os lançamentos dentro do DRE, do balanço E aí, patrimonial. como é que faz? E aí depois diz assim: por que que eu não estou tendo lucro?" Não sei. Eu não tenho acesso às informações, né. E aí, existem os 2 lados dessa moeda. Sim, existem profissionais e aqui é em qualquer área, nós temos em qualquer área, não estou nem falando especificamente da contabilidade. Em qualquer área você tem profissionais melhores e profissionais não tão bons. Na contabilidade não é diferente, mas eu também tenho esse outro lado, que é o empresário que ele não está preparado para ser o empresário, né. Ele é muito preso à operação, então eu tenho empresários que ele é o vendedor da empresa, e não tem problema. Se é a área que ele domina, se é a venda que ele quer fazer, ok, então vamos delegar as outras coisas. Mas o problema é quando eu sou muito bom em vender, eu fico preso àquela operação, mas eu não deixo ninguém mexer no financeiro, eu não deixo ninguém olhar a contabilidade, eu não deixo ninguém pensar numa logística diferente, nos processos internos, tudo é comigo. Só que no final, se tudo é comigo, eu só faço vender. E aí vender nem sempre é a solução, porque se eu vendo algo que não tem uma margem de lucro boa,
muitas vezes está me trazendo prejuízo, porque eu já prestei consultorias para Já empresas vi muitos aí, que quando eu fui olhar, elas estavam pagando para prestar o serviço. justamente. Por quê? Porque o empresário ele fazia aquela continha básica, né. De Eu padaria. vou gastar 50.000 nesse projeto, né, em maquinário, enfim, em insumos, então eu vou cobrar 100.000 do cliente e eu vou ter tô tendo 100% de lucro. E é uma conta totalmente errada, né. Porque eu tenho custos fixos, eu tenho que ter uma margem ali de custos, né, que são imprevistos, então existe todo um cálculo que vai realmente te dizer a margem. Sim. Quando eu tenho uma impressão de que eu tenho 100% de lucro, quando eu estou negociando com o meu cliente, eu faço o quê para ganhar do meu concorrente? Dou desconto. Um desconto que eu não tenho espaço para dar. E ali, quando você vai dar aquele desconto, aí você já começa a entrar numa margem líquida de prejuízo, sem nem perceber, porque na sua cabeça, na sua conta, você está tendo lucro, Sim. né. E aí o contador, ele é para ser justamente essa pessoa que está ali do teu lado, né, sentar contigo e te dizer: "Olha, tua empresa está no caminho certo, não está no caminho certo, mas para isso eu preciso das informações reais, as informações em tempo real também", porque aí tem clientes, por exemplo, que mandam as informações de 5 meses atrás. Só que 5 meses dentro do mercado já é muito Já foi. tempo, você já perdeu muito Se eu não me engano é dinheiro, 3 meses, até 3 né. meses, né, reforma. No máximo, né, o ideal é que você consiga Como é que consegue 5 meses operacionalizar. sem passar informação para o contador? Nossa, tem empresa que passa mais de ano. Cê é louco, é. Entendeu? Então, assim, é aquela coisa, tem os 2 lados da moeda, tem os 2 lados da situação, e aí eu preciso avaliar, né. Eu como empresário, eu não tenho uma contabilidade boa, mas será se eu também não sou culpado por isso? Será se não sou eu que estou deixando de entregar algo? Será se não sou eu que estou deixando de buscar, de cobrar, né, de fazer a minha parte como empresário? Sim. E a reforma tributária vai exigir que o empreendedor faça o papel de empresário. Se ele não olhar para os números dele, se ele não olhar para a operação dele, ele vai ter problema. E vem tendo já, né, não é que vai Vem tendo. tendo, muitas vezes já são problemas que existem e que ele nem consegue enxergar, né. E aí é uma coisa que eu sempre digo, eu tenho medo de ser muito polêmico, Não, mas já o bom é a polêmica mesmo. O bom é a confusão. mas um dos grandes problemas dos empreendedores é culpar o outro. Então, eu culpo o mercado, eu culpo os impostos que são muito altos, eu culpo a mão de obra que eu não tenho, pessoa, né, preparada Isso é para modelo de negócio. operação, eu culpo um monte de outras coisas, um monte de situações, mas eu não olho para a pessoa do empresário, né, tipo, o que é que eu estou errando? Vamos lá. Prim é, Nossa, não, isso é básico. primeira coisa, modelo de negócio. Sim, Segunda coisa, a mistura, conta pessoal muito, com o PJ. muito. Já mistura também. E outra coisa, a desorganização é total também na gestão. Muito. E aí, por isso que lá no grupo, né, como eu estava te falando, nós temos a empresa de contabilidade e nós temos a empresa de terceirização do financeiro. Por que que nós trouxemos essa solução para dentro do escritório e já estamos atendendo várias empresas? Porque é o principal gargalo da maioria das empresas, é a gestão financeira. Ou você não tem tempo, ou você não sabe fazer, ou você não gosta e está tudo bem, né? E muitas vezes a empresa vai deixando aquilo de lado. Acha que, eu vou só pagar o boleto, eu tenho aqui esse dinheiro para receber, então eu vou acompanhando ali, eu tenho um contas a pagar e um contas a receber e vou controlando daquilo ali. A minha esposa sempre fala, tem assim umas contas de cabeça eu, aquelas contas de padaria assim, mas Uhum. que eu identifico rápido o que tá errado o negócio. Sim. E não pode, empresa não pode ter conta de cabeça. Não, eu falo pra você que eu tenho essa conta, eu tô Uhum. falando que eu faço na empresa. Pronto, perfeito. Pra mim identificar, eu identifico rápido, eu faço o Sim. faturamento, vejo que eu digo: "Tá errado aqui, alguma coisa". E assim, isso eu faço hoje também dentro da empresa dos caras, entendeu? Eu entro lá e vejo. Só que a questão é o seguinte, eu acho engraçado que os caras me chamam. Cara, eu não sou contador, Uhum. primeiro. Então você tem que contratar um contador. Se tá errado, você tem que contratar aqui um contador, eu não sou contador. Sim, Mas como é que você tá vendo que tá errado? Eu tô vendo que tá errado, mas eu não faço esse serviço. sim. Então o serviço contábil quem faz é o contador. Por exemplo, na minha empresa tem a Maiara é contador e administradora, é formada. O seu Sérgio é formado em parte contábil. Só que tem
2 grupos de contador. Sim, claro, Entendeu? e tem que ter. Entendeu? É importante, né. O papel do contador ele é muito mais importante do tem que a empresário maioria das pessoas mas tem entendem. empresário que quer fazer o papel de contador também. Isso, Mas tem. contador também. Tem muito. E aí o que eu te digo, uma coisa que eu não sei se é regional, né, se é um cultural daqui, mas um problema que eu já observei muito dentro da nossa área, por exemplo, o empresário ele identifica que tem algum problema, ele já teve algum prejuízo, de alguma forma foi culpa ali, né, da contabilidade que lhe atende, mas ele não muda. É porque já estamos há muitos anos. É Lá na frente porque eu tiro. é porque é meu amigo, é porque é meu parente, é porque contabilidade é tudo igual. Então, eu tive problema aqui, eu vou ter problema lá, então eu não vou ter Ou o a dor de contador cabeça de paga, mudar, ou o contador né. paga, né. Então, assim, é Não fica importante eu começar a tomar decisões pensando como empresário. Não é porque é meu amigo, não é porque é meu parente, não é porque pagou o prejuízo que me deu, né. Eu preciso de um contador realmente parceiro, né. E nós temos muitos profissionais bons em Balsas, no Brasil todo, claro, mas aí falta essa conexão. É importante que o empresário busque essa conexão com o seu contador. Qual é a área hoje que você realmente avança bem hoje? Porque sempre tem um contador sempre tem uma área que ele Sim. domina ali. Então, aí eu vou contra a minha a classe, né, porque geralmente tem isso mesmo: eu sou especialista na área X", Uhum. né. E o que eu sempre gosto de dizer lá no escritório: "Eu sou especialista no negócio do meu cliente", né. Eh você chegou, você tem uma transportadora, então eu vou estudar sobre transportadora. Qual que é a tributação dela, o que é que impacta, o que é que não impacta, e o que é que eu posso buscar de benefício, né? Vou juntar minha consultoria fiscal, minha consultoria jurídica, entender o teu processo e eu vou me especializar no teu negócio. Então, a gente atende pessoas de todos os nichos e a gente estuda todos os nichos que a gente atende dentro do escritório. Que massa. Que Porque, eu sou especialista em área tal, e aí nichar é importante, tem gente que trabalha com isso e tá tudo certo, né, mas eu não vejo dessa forma. Eu, por enquanto, não tô a gente não trabalha de forma nichada, né. entendi. Claro que tem alguma área ou outra que a gente gosta de trabalhar mais, mas é aquilo que eu te digo, que eu sempre digo: "O adulto ele não faz o que ele gosta, ele faz o que é necessário", É o né. certo. Então a gente estuda o negócio do nosso cliente. Você é casado? Sou, Casado, né? sou casado. Não tem filho? Não. Nada. Não, Nem vai fazer uns 2, cara? de forma alguma, a criança custa 18 milhões ao longo da vida, não quero não. Rapaz, pois eu vou pagar quanto que eu quero ter 4. Pois você vai pagar um bocadinho, viu. Mas isso é a maior riqueza que tem, cara. Não, eu sei, mas eu tenho meu sobrinho, eu tenho meu afilhado que é meu Não, eu tô filho falando já. porque eu vou fazer, eu não negocio isso não. Sim. Tem que fazer uns 4 aí, ter uma, né. Não, eu vou ficar mesmo só com os meus sobrinhos, né. Então E Balsas hoje, uma explosão de negócio, né. sim, E essa parte contábil hoje, isso aí eu vou falar pra ti que isso aí é uma segurança para o negócio hoje, né. com certeza. E muita gente brinca com isso. Aí você tem 5 anos Exato. atrás de você. E uma Não coisa fala que é não, moço, que ainda tem importante, coisa errada pra trás. a reforma tributária, ela vai Sou muito doido, né, de falar isso aí, né. Não, mas, Eu por exemplo, eu você já tá pagando. não, eu falo pra ti assim, pra mim é inegociável hoje. Sim. E é uma questão de valores meu. Então, se for pra mim fazer manobra hoje, eu fecho o negócio. E é tem que fazer, eu não faço, questão de valores. Eu não faço, não por causa da receita que vai vir buscar. Não, é uma Sim. questão de valor meu. Isso é roubo, você Claro. tá roubando. E uma vez eu assistindo a entrevista do João Apolinário, dono da Polishop, e ele fala na entrevista, o seguinte, eu super concordei com ele: "Se o teu negócio não te permite pagar o imposto de forma correta, alguma coisa errada tem. Não, Ou é na tua precificação, ou é no teu o negócio, modelo de né. negócio já Então começa você pelo modelo. precisa mudar a tua precificação ou muda a tua área, porque não existe você não conseguir pagar o imposto. E aí tem outra coisa que eu sempre falo e aí os empresários sempre me olham de forma assustada. A grande maior parte dos impostos que hoje a empresa gera, não é a empresa que paga. Quem paga é o consumidor. E você sabe por que eu fico indignado com a área do transporte? Porque eu tô dentro. Sim,
é o tanto de brecha que tem para fazer manobra. Muita. Aí eu que não faço, tenho que Muito. pagar o preço pelo negócio. Tanto é que a parte do grão mesmo, bom, eu vou falar aqui da região de Balsa. Uhum. Cara, eu não sei não, mas a região de Balsa fica ali atrás de Minas, entendeu? Uhum. Atrás ali. Porque Minas hoje, dentro do estado do Brasil, né? O maior volume de sonegação é lá, Uhum. em Minas. Quando se fala em manobras, né, e é uma coisa, é muito da cultura do nosso negócio, lá no escritório a gente não opera dessa forma. Inclusive eu já tive clientes que saíram do escritório porque queriam que a gente trabalhasse dessa forma, a gente não trabalha e tá tudo bem, cada um trabalha da forma Eu como só olho pra cara do correto. quando eu olho um contador que tá muita gente fazendo manobra, eu só olho pra ele, só vejo um picareta. Porque se é ele que faz. É, moço. Sim. É picareta. Sim. Cara, é picareta. O contador picareta. Eu olho por ele, só vejo um picareta nele. Tem cara que eu olho pra ele assim, eu fico olhando, cara do céu. Sabe o que é que eu me pergunto muito hoje, depois que eu comecei a estudar sobre a reforma? O seguinte, a gente sabe que no Brasil existem muitas empresas que fazem manobras, né, para diminuir imposto, algumas manobras que a própria legislação permite, outras nem tanto. Não, aquela que é permitida, eu não falo nem de manobra. Sim, né? Que é de fato que a lei permite, tá tudo bem você usar, você vai diminuir Por exemplo, tributado, olha, tudo vou te certo. dar um exemplo agora. Eu fiz o lançamento de um livro meu, certo? Sim. E eu tenho um CNPJ e eu vou colocar lá como editora também desse livro pra Sim, quê? porque tem isenção de. Tem isenção, entendeu? Uhum. Então, assim, não é uma manobra, cara, É tá permitido. permitido, É permitido. Sim, entendeu? claro. Acabou. E tá tudo certo. Mas o que eu tenho esse ano a gente tem recebido muitas empresas lá no escritório, empresas de regime normal, que é o lucro real e lucro presumido, tem vindo com muita problemática. Muito imposto calculado errado, muito, enfim, com muitos problemas. E, e a reforma tá aí. Da mesma forma que esses clientes eu recebi, eu sei que tem outras empresas que operam com essas contabilidades, né? Que estão na mesma situação. Sim. E eu fico me questionando como que vai sobreviver à transição da reforma tributária. Se lasque É. tudo, quero, Porque se lasque tudo. porque inclusive os sistemas da Receita Federal, eles estão todos sendo atualizados, né. A Receita Federal está vindo com um sistema aí 150 vezes mais poderoso do que o atual, né. É o que a gente chama de reforma 360. A gente está tendo mudança na legislação do imposto de renda pessoa física, no MEI, dos aluguéis, enfim, a gente está tendo uma revolução tributária no país. E a gente precisa se adaptar a ela. E quem se adaptar primeiro, Rapaz, sai na frente. eu fico indignado, sabe o que que é? Vou voltar bem na questão de valores. Por exemplo, o teu trabalho hoje é identificar erro e não fazer o erro, certo? Correto. Então, assim, tem contadores que fazem. Só que eu fico indignado com isso daí, porque quando eu fiz isso daí, cara, o nível de mentalidade meu era baixíssimo pra fazer isso daí. Tanto é que eu me lasquei. Eu falo sobre isso porque eu me lasquei, meu amigo, Sim. entendeu? E eu não faço mais. Agora, a questão é o seguinte, cara, o tanto de empresa que tem fazendo, o proprietário tá lá. Eu vou falar sobre isso, mas, cara, o cara tá dentro da igreja o tempo todinho. Tá lá orando o tempo todinho. Meu irmão, você tá sendo ladrão. Então você tá roubando o teu resultado mesmo, porque não cresce, cara. Toda vez que o cara faz isso daí, leva uma pancada. Quando pega uma pancada, é culpa do contador. Não, é culpa de Exato. você que tava fazendo manobra, pô. Sim. Você sabe o que tava fazendo. Quando o cara, a maioria dos empresários vai lá no contador buscar aquele contador porque ele já faz. Uhum. Quando o empresário não faz, aí já tem um contador que vende o serviço, Sim. entendeu? E aqui em Balsa tem uns 2, 3 aí que eu vou lhe falar, viu? Não posso entrar em detalhes, né? Eu vou falar no nome não, mas todo mundo sabe. Mas- Inclusive empresa que veio de fora, né? Sim. O cara tem, como é que, filial, Rapaz, o negócio é grande. Mas é isso, eu vejo aí que os próximos anos, eles são. O tempo todo é desafiador para o empreendedor no Brasil, fato. Mas os próximos anos, eles serão bem mais desafiadores, principalmente porque a reforma vai obrigar as pessoas a olharem para dentro da empresa, né? E isso muitas vezes é igual quando você vai começar a fazer terapia. Você tem que olhar
primeiro para dentro de si, aí você vai lidar com sentimentos que não gosta, com coisas que não gosta, com coisas que você fingia que não estava lembrando mais, que já tinha passado, você estava tudo bem. Da mesma forma, as empresas vão ter que fazer isso. Vão ter que olhar para dentro de si, para as suas operações, entender o seu fiscal, entender o seu financeiro, olhar se realmente quem é o meu fornecedor, quem é o meu cliente, entender a minha operação, organizar ela para que eu consiga ter melhores ganhos aí dentro da reforma. E eu acho que vai aumentar a venda de água, sabia? Com a reforma. Por E aí, a venda de água? E aí nós temos alguns pontos que são muito legais, ou até, vamos dizer assim, dentro da reforma, que traz um impacto para as pessoas físicas diretamente, né? Porque quando a gente fala em reforma tributária, as pessoas logo pensam o quê? Isso é só para o empresário. Tem nada a ver comigo. Eu sou só um consumidor final, eu não tenho empresa, então nada vai me afetar. Pelo contrário, a reforma ela traz impactos muito diretos para as pessoas, né, para a população em si. Então nós teremos, por exemplo, o que eles apelidaram de imposto do pecado, né? O que é o imposto de pecado? É uma alíquota maior aplicada sobre produtos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas, cigarros, Tinha que botar era né? 200%. Então, chegou-se a se falar em alíquotas desse valor, Mas por que não mas coloca? nada ainda. A reforma tributária ainda tem muita coisa para ser definida, né? E aí está acontecendo muitos lobbies das indústrias, né? Tentando diminuir essa carga do imposto seletivo, que é o imposto do pecado, para que não seja uma carga tão alta. Vão soltando de prejuízo que o governo pega com um negócio de cigarro, com Claro, álcool. porque a partir do momento que a população ela tem um vício, que ela tem uma alimentação ruim, ela faz o quê? Ela busca mais os hospitais, os Hospital. postinhos, isso traz custo para o Estado, menos dinheiro para se investir Tem em que aumentar mesmo. estrutura e tudo mais. Então a reforma ela traz muito essa visão aí social do vou punir, de certa forma, né, quem está consumindo produtos que não fazem bem para a saúde e vou beneficiar aqueles Qual que é esse produtos, produto? Álcool? Cigarro? tudo que eles Refrigerante? consideram que fazem mal Ô, coisa boa. à saúde, né? Então, produtos açucarados, alimentos ultraprocessados, Olha, né? Produtos que são oriundos aí do petróleo, né? Que faz mal ao meio ambiente, enfim, quer dizer que um xilito vai lá pra cima. vai aumentar a tributação Coisa sobre boa. eles, né? E aí eu tenho o outro lado da moeda também. Eu tenho os produtos da cesta básica que serão isentos de impostos. Então, arroz, feijão, farinhas. Olha, Tenho alguns outros que vão ter alíquota reduzida, não vai chegar a zero, mas os laticínios, as carnes terão alíquotas reduzidas. Ou seja, a população ela vai ter acesso a uma alimentação de maior qualidade. Pelo menos essa é a intenção da reforma, né? Uma das intenções da reforma. Então, esses são um dos pontos que eu vejo de forma muito positiva. se fosse antigamente eu ia pagar mais caro aí, mas hoje não, Pois é, e não aí- tem bebida, não tem E aí, xilito, por não tem isso nada, não que tem vai- nada desses por trem. isso que vai se vender mais água, né? Algumas pessoas vão deixar. Como é que eu me destruía desse jeito? Ia no Matheus, São Paulo tava cheio de batata, aqueles rufos, xilito, cara. Muito Sim. capaz, você até doido. Tá me arrupiando na hora que falando que é estranho. E aí tem esse lado da reforma né? que vai ser muito legal. Além disso, nós vamos ter ainda o cashback. A população de baixa renda ela vai ter direito a receber de volta na sua conta, né? Parte dos impostos que ela paga Olha em aí, cara. determinados produtos. Também eles vão incentivar, né, os produtos. Cara, os caras vão amarrar de fazem todo bem. jeito. Sim, porque até, por exemplo, quando acontece. Por que que as pessoas falam que o setor de serviço vai se impactar mais? Por exemplo, você vai no barbeiro. Você pede nota fiscal disso? Não. Não pede nota fiscal, né? Então, a prestação de serviço hoje no Brasil, a maior parte da receita dela não aparece. Ninguém pede nota fiscal. Barbeiro mesmo não paga nem É. imposto. Então, o que é que tem se feito? Existem as legislações que já exigem que os bancos mandem as movimentações, né, tudo certinho, as empresas de cartão de crédito precisam informar as movimentações. Então, é o que eu digo, a chamada 360. A partir da reforma, vai ser muito difícil não
ser pego, né, dentro dessas fiscalizações. Então eu vou ter que começar a emitir nota. As empresas de serviço, elas não consomem tantos insumos, né, eu não compro tanta coisa, eu dependo mais de mão de obra. A mão de obra não vai me gerar crédito. Então não é que a alíquota das empresas de prestação de serviço, ela vai ser maior. É porque o meu valor líquido de imposto, por eu não ter tanto crédito, ele vai acabar sendo proporcionalmente maior do que uma empresa, por exemplo, de comércio, né, que eu compro muito para revender. Então, se eu compro muito, eu tenho muito crédito, eu desconto do meu imposto. Sim. A empresa de prestação de serviço não, eu dependo mais de mão de obra. A mão de obra ela não vai gerar crédito tributário, né? Ela não é um insumo para a minha operação funcionar. E aí eu vou acabar tendo um valor líquido proporcionalmente maior do que uma empresa de comércio, né. Então por isso que é importante as pessoas já começarem a se preparar de agora. Na verdade, quem não começou a se preparar já está atrasado, né. É, meu amigo, é ir pra cima, né. E como é que você tá fazendo hoje essa divulgação, essa conscientização do pessoal aí? Sim, sim. Como é que você tá Hoje conversando? hoje, lá no escritório, por exemplo, com os nossos clientes, a gente tem estudado por setores, né, e tem chamado esses empresários e conversado com E eles. eles estão Já toda mudança gera preocupação, né, isso é fato. E a principal dúvida deles é: "Eu vou pagar mais ou menos imposto?", né, é o que basicamente os empresários querem saber. E aí hoje, por muita coisa não estar totalmente definida, como por exemplo a própria alíquota do IBS-CBS ainda não está 100% definida, existem rumores, né, cálculos que acham que ela vai chegar em 26%. Mas alguns cálculos a gente já consegue fazer, algumas situações a gente já consegue, já né, conseguem adiantar. adiantar e a gente vai conversando. E o que é que a gente está dizendo para o empresariado? Fique de olho, eh, acompanhe a gente, nós vamos lhe avisar o que é que vai impactar o seu negócio, estamos aqui acompanhando, mas que vocês estejam junto conosco. Então, o empresário ele precisa estar junto com seu contador durante toda a transição da reforma tributária. Me dê atenção, hein, Jânio. Exatamente, né. E é o que eu digo lá para os meus clientes, eu digo: "Aprenda a usar a contabilidade". Você está contratando a gente, não é só para a gente mandar o teu imposto e a tua folha de pagamento. Nós somos um parceiro estratégico do teu negócio. Vem aqui, nos cobre, pergunte, questione, tire suas dúvidas. É isso o papel do empresário frente ao contador. E o contador precisa ser esse parceiro do negócio, né, dos seus clientes, para que realmente a empresa ela alavanque, ela cresça, se mantenha, não tenha tanto prejuízo, por exemplo, durante essa transição, né, que é uma transição que vai ser longa, até 2033. Mas é isso aí. Cara, e se não fizer, o prejuízo já tá visto. É, com Mas certeza. você vai ouvir muita história. Você vai ouvir não, você Sim, vai ver. sim. E aí é o que eu te digo, ó, muitas empresas, e aí, mais uma vez, não quero ser polêmico, Não quero ser polêmico, tem que ser polêmico. muitas empresas vão quebrar durante a transição da reforma tributária e a culpa não é da reforma tributária, é a falta de organização, é a falta de gestão das empresas. É isso aí, coisa boa quebrar. É, e aí é esse olhar para dentro que as empresas vão precisar ter. Mas é isso aí, Jonathan. Pois é, Papo Robson. bom, cara. Eu assim, eu muito técnico, né? É número, Sim, sim. entendeu? Assim, eu mesmo gosto. Eu falar pra ti, o seu Sérgio, a Maiara lá, eu Claro, claro. E é o que eu te digo, não precisa você gostar nem entender de nem precisa tudo, perguntar pra você se você é, gosta ou não, né? mas a gente claro, com certeza. Mas é importante entender um pouco, é importante você saber caminho porque, assim, você tem que pensar não no número, mas na sua empresa. E para sua empresa dar certo, você precisa olhar o número, né. E é algo que a gente bate na tecla lá para os nossos clientes. Olhem para os números das empresas de vocês, acompanhem esses números, tomem decisões com base na realidade, né. E aí, por isso, muitas empresas têm, eh, terceirizado o financeiro, né, para empresas que são especialistas em Isso finanças, mesmo. né, como a gente tem lá no grupo. Para quê? Para que o financeiro ele seja feito de forma, correta, profissional
e que eu consiga tomar decisões com base na realidade do meu negócio, né? Entendendo realmente qual é o caminho que o meu negócio está seguindo. Então, uma das principais dúvidas que empresário tem: ah, eu estou vendo o dinheiro entrar e não sei para onde ele está indo. Só que aí você vai pegar o financeiro, não é feito o financeiro, não são feitos os lançamentos. Ou é feito o lançamento de um contas a pagar, um contas a receber, mas não passa daquilo, não é feita uma análise, não tem um olhar técnico para aqueles números, né? Para que, por exemplo, quanto que eu estou gastando, por exemplo, com marketing em relação ao meu faturamento? O que é que isso está me trazendo de benefício? Eu estou tendo resultado, eu não estou tendo resultado? O quanto que eu estou gastando com folha de pagamento? Tem uma coisa que é engraçada, muitos desses empresários que começam a terceirizar, eles dizem: eu já sei onde é que eu estou gastando mais, é folha de pagamento. Aí você começa, né, faz o acompanhamento, faz os lançamentos, vamos fechar o primeiro trimestre, o principal gasto, Prolabore. É até a folha de pagamento, mas não da forma que ele pensava, né? E eu nem estou dizendo que está errada a pessoa ter o seu Prolabore, é importantíssimo, é necessário, Sim. né? Mas às vezes é o maior custo que a empresa tem e aí está errado. A partir do momento que eu tenho um Prolabore, que é o maior custo da empresa, vamos rever aí a situação, né? E aí você começa a olhar esses números, começa a entender o impacto disso dentro da tua operação, e aí você começa a mudar a tua visão do teu negócio, começa a tomar decisões mais assertivas, né? Então você vai mudando o caminho que o teu negócio vai seguindo, né? Aumentando tua margem de lucro, tendo menos dor de cabeça, consequentemente mais qualidade de vida. É bom, né? Então tudo isso Você tá vem organizado, do né? financeiro da empresa. É bom. Mas é isso aí, cara. Você tem alguma coisa ainda pra colocar? Se você quiser abrir um pacote de alguém aí que deu um problema. Não, a gente tem empresas, eu não posso citar nomes, mas Não. tem empresas, né, que a Mas gente... tem exemplo aí, né? Sim, tem empresas que a gente descobriu agora recente que tem 6 milhões de dívidas e que ela não tinha noção de que É tinha mesmo. isso, né? É louco. Sabia que devia muito, sabia que algumas coisas tinham feito errado, mas não sabia a proporção, né? Ou eu Já chegou lá com a bomba? Não, Sim. essa empresa chegou com a bomba. Uma coisa interessante, né? Pelo menos pra gente que gosta de números, né? Eu tenho uma empresa que chegou lá no escritório, estava há 2 anos sem pagar nada de imposto. Com faturamento muito alto, não pagava nada de imposto, porque a contabilidade anterior tinha informado que ela era uma empresa do Simples, que migrou para o lucro real, porque a contabilidade antiga tinha informado que, se você mudar para o lucro real e a gente conseguir mostrar que você opera no prejuízo, você não paga nada de imposto. Entendi. Só que não funciona assim, né? O lucro real, quando a gente fala que paga sobre o Ele tava lucro da calçando com as empresa, notas. nós estamos... Não, pior ainda. Quando a gente fala que não se paga imposto quando você opera no prejuízo, nós estamos falando apenas de 2 impostos: do imposto de renda e da contribuição social, que são os 2 impostos calculados sobre o lucro da empresa. Mas eu tenho PIS, eu tenho COFINS, eu tenho ICMS, eu tenho ISS, que todos são impostos calculados sobre o faturamento. Sim. Não importa se eu tive prejuízo. E aí a empresa não pagava nada, E aí? né? E para a empresa, estava tudo certo, porque eles estavam operando no prejuízo, então estava tudo ok, né? E aí, quando essa empresa, né, mudou lá para a gente, porque ela começou com a parte da terceirização do financeiro, depois quis mudar a contabilidade, e aí nós fomos olhar que os lançamentos dentro das declarações, a empresa emitia nota, por exemplo, R$ 200 mil de nota no mês, e dentro da declaração era informado 0 para a Receita Federal. Ou seja, é como se ela não tivesse faturamento. Se eu não tenho faturamento, eu não tenho imposto para pagar, né? Então ela passou 2 anos assim, a contabilidade informando que não tinha faturamento e ela achando que não estava pagando imposto porque estava dentro do lucro real. E aí, quando a gente foi calcular todo esse imposto retroativo, passou de R$ 2 milhões. E aí, o cara? Então, aí Negociou? tá resolvendo ainda. Não negociou ainda, né? Ainda não. Rapaz, É bem complicado. Então, não por é isso pouquinho, que é divide em importante. 100 vezes. Mas aí é isso que eu te digo. Você não precisa ser contador. Mas você, como empresário, precisa entender que um PIS e COFINS é sobre faturamento.
Você não precisa saber calcular ele, mas você precisa Ficou entender. pior, que não pagou nada, né? Se o cara tivesse Não pelo menos pagou calçando as notas, né? não pagou nada, né? E agora tem um pouco pouquíssimo retroativo acumulado Você é doido. para A pagar. manobra. Então, é importante você conhecer o mínimo, né? Mas é isso aí, meu irmão. O que você isso, traz já- mais? Olha, sobre a reforma, eu acredito que esses são os pontos principais, né? Nós temos algumas outras mudanças que não são propriamente a respeito da reforma. E aí, por exemplo, nós temos a questão dos aluguéis, né? Que vai ter tributação Vai sobre isso. ter. Quer dizer, espera-se que tenha, não está nada totalmente definido, né? É, mas aí uma coisa que eu achei interessante, eu vendo na internet, muitos casos de pessoas que já tiveram reajuste nos seus aluguéis porque os donos né, dos imóveis já tá, porque tem um novo imposto e aí eu tenho que aumentar. Não foi definido ainda. Não foi- Qual que seria não- o não valor? foi. Então, espera-se que tribute aquelas pessoas que têm acima de 3 imóveis, né, ou que tenham uma renda acima de 240 mil no ano com aluguéis. Então a culpa não é do inquilino, a culpa é é do proprietário, entendeu? Ele tem... Então assim, mas eu ainda precisa se acompanhar quando é que vai sair, o que é que vai sair, quais que serão as definições de fato. Então, já aumentar o aluguel com essa justificativa não condiz com a realidade. Ainda não Isso é bom, temos isso é algo, bom. algo definido. E é importante para aquelas pessoas que pagam aluguel, né? Sim. Saber que se houver essa justificativa para um aumento exacerbado, ela ainda não está definida E aí isso é pro ano que vem, se tiver de rolar. para o ano que vem. Sim. Isso é mesmo. bom, uma informação boa. Tivemos ainda também, né, a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5.000, né, que tenham a receita de até R$ 5.000. É algo que estava se esperando há muito tempo. Ainda precisa fazer mais reajustes, a própria faixa precisa ser modificada. Então é isso que eu estou te falando. Essa reforma tributária e essas mudanças que estão além da reforma, elas são necessárias. O Brasil estava atrasado no quesito tributário, fiscal, né, frente ao comércio internacional. Com a reforma tributária, com mais clareza, é mais fácil até para as empresas de fora, elas invistam no Brasil. Porque as empresas, quando vêm para o Brasil, elas precisam demandar uma energia imensa só para entender a parte tributária. Sabe o que é que eu tô vendo hoje? Sobre essa questão de contrato também e da parte da CLT. Cara, isso vai virar uma guerra hoje, porque toda essa falta hoje de pessoas hoje no mercado, de mão de obra, não é só uma questão técnica, mas é uma questão das empresas mesmo. As empresas estão reduzindo o máximo possível a mão de obra simplesmente por causa dessa questão jurídica também. Sim, sim. Isso aí tá impactando demais. Eu mesmo tenho 6 milhões hoje de trabalhista. É muita coisa. É muita coisa, Muita coisa. muita coisa. Mais uma vez, eu ainda olho para dentro da empresa, né? Nós temos parceiras, por exemplo, que trabalham na área jurídica, na área trabalhista, e, a gente conversa, senta com o empresário, senta entre a gente para conversar, e é algo que a gente sempre chega no consenso. Eu preciso olhar a minha operação, eu preciso entender o meu negócio, eu preciso entender aquilo que vai impactar até mesmo o contrato trabalhista que eu tenho com Isso as mesmo. pessoas, né? O que é que precisa compor aquele contrato, o que é que não precisa. Uma coisa que acontece muito, o empresário não assinar a carteira porque o funcionário pediu, porque está recebendo algum benefício, por Justamente. isso, por aquilo. Só que aí quando você chega na Justiça do Trabalho, a partir do momento que você não assinou a carteira do funcionário, você já está errado, né? Porque o contrato oficial entre a empresa e o funcionário é a assinatura da carteira, né? E aí existem inúmeros benefícios que aí o empresário às vezes pensa, não, vai ser mais barato eu não assinar a carteira, né? Só que essa conta nunca dá certo, né? Nunca sai mais barato. É melhor eu assinar a carteira, sai infinitamente mais barato você pagar tudo certinho, você cumprir com todas as regras da CLT, para que você não tenha, né, um passivo trabalhista, uma dívida trabalhista lá na frente muito grande. Mas essa questão hoje que eu tô te falando a minha, é brecha jurídica Sim, nessa parte hoje trabalhística, do transporte, né. sim. E aí que é importante você ter um jurídico forte junto contigo, te auxiliando, para que essas brechas jurídicas elas
elas se diminuam, E né? você sabe qual é o problema hoje? O modelo de negócio hoje, ele não suporta as regras. Uhum, Isso aí que tá lascando com tudo. entendi. Eu dou uma dúvida sobre esse último assunto que ele comentou ali, que é sobre não assinar a carteira, né? Sim. Teve um caso que aconteceu na minha família, que uma pessoa foi se empregar na empresa, aí ficou um mês trabalhando na empresa, aí falaram que não ia assinar a carteira dela, mas que ia pra abrir um MEI. Aí assim que ela abriu um MEI, não deram nenhum contrato para ela assinar, aí ela pediu demissão nesse mês passado, e ela foi no IPT. Falaram que ela não foi esperando não viver, já tava com mais de R$ 670 de cobrança de mensalidade dela pagar. Do MEI, né? Aí ela entrou em contato com o contador da empresa, aí falou como ela não gerou nenhum boleto, ela podia não pagar, que tinha como burlar isso aí ela foi no IPTU, falou isso, aí ela disse que era o contador com malandragem pra cima dela. Aí isso já tá chegando R$ 800, ela entra em contato com o contador para a empresa disse que não vai pagar, porque quem tem que pagar é a pessoa que abriu o MEI, mas não teve nenhum contrato assinado nem nada. E aí é o problema A que eu bagunça sempre aí. digo, né? Você precisa de documento, você precisa ter contratos, tanto o empresário como o colaborador, né? O contrato, ele é uma forma de proteção de ambas as partes. Então, primeiro, eu não posso contratar PJ para trabalhar nas empresas. Isso é o que a gente chama de pejotização, né? Eu não posso exigir do colaborador que é PJ, por exemplo, horário Horário. fixo, que ele vista uniforme, né, que tenha uma subordinação, enfim, tem uma série de fatores que, se eu tenho um deles, já caracteriza vínculo trabalhista, né? Então, é o primeiro ponto. Eu preciso ter um contrato, eu preciso ter o contrato correto. O contrato correto nessa situação é assinar a carteira, é através do contrato CLT. Justamente. Mas aí o colaborador aceitou abrir, né, uma PJ. Ele precisa entender, a partir daquele momento, qual que é a obrigação dele também, né? A obrigação dele, porque quando eu abro um CNPJ, eu não tenho só direito, eu tenho os meus deveres. Como MEI, né, é claro que são deveres menores, né, eu tenho ali simplesmente as taxas mensais, né, o imposto mensal para pagar, e eu tenho a declaração anual para ser entregue. São as duas coisas que eu tenho que fazer, e perante o município eu preciso organizar a questão dos alvarás de funcionamento. O MEI ele é isento das taxas, mas ele não é isento de ter o alvará. Ele precisa passar o processo, fazer tudo certinho e ter o alvará de funcionamento, pelo menos aqui no município, né, de Balsas. A legislação funciona dessa forma. Ele é totalmente isento, mas precisa do alvará. A partir daquele momento que eu abrir o CNPJ, eu vou ter custo, eu vou ter essas obrigações. Se eu não cumprir, o governo vai cobrar, vai me multar, e não tem essa de simplesmente deixar para lá que isso vai sumir. Não. A partir do momento que eu tive o fato gerador, ou seja, eu tive um CNPJ, passou-se um mês, passou uma competência, foi gerado o DAS, né, que é o documento de arrecadação para o pagamento do imposto do MEI, e eu tenho que pagar. Então, a solução para esse caso é pagar e dar baixa no CNPJ o quanto antes. O CNPJ não pode ficar aberto. Aí no Leite eu falo que só fechar o CNPJ sem gerar nenhum boleto de pagamento resolver. Não vai resolver, não. Tem que pagar. Mas A empresa faz isso para que ela não tenha nenhum. Então, assim, ela não precisa pagar esses tributos. só que deu problema para a empresa, porque ela já passou 30 dias dentro da empresa. Exatamente. E aí o que a Eu se pessoa fosse- pode eu se fosse fazer é eu- acionar a justiça. Se fosse eu ia lá, eu como empresa, né? Eu ia lá e pagaria isso daí logo. Sim. E Porque É. acionar, dizer que trabalhoso não tem. é mais barato, Exatamente. entendeu? Tem nem que não... Rapaz. E nem é que é mais barato, né? Nessa situação vai dar menos dor de cabeça ela pagar, porque se ela tivesse assinado a carteira, pagado o salário normal, na rescisão, pagado ali os direitos trabalhistas, pronto. Ela só ia pagar aquilo. Agora ela vai pagar os direitos trabalhistas e mais os custos do CNPJ nesse caso. Justamente. Ou seja, mais caro. Sempre sai mais caro. Mas é isso aí, meu irmão. Você tá gostando? Muito. Não, eu para conversar sobre empresa, número, postos, eu fico aí até. É mesmo. Mas muito massa receber você aqui. Então, Viu? E te agradeço assim pelo espaço. É importante a gente ter espaços como esse para falar mesmo sobre as empresas, Tá aberto aqui. os números, porque muitas vezes o empresário ele fica numa bolha, a contabilidade noutra,
né? E na verdade a gente tem que estar caminhando juntos, Sim. né? Tem que ter justamente essa parceria, é o que eu digo sempre lá no escritório para os meus clientes. Nós somos seus parceiros, né? Cobro deles, use a contabilidade, nos questione, né? Realmente veja a gente como a principal fonte de informação para melhoria do teu negócio. Eu não vou saber falar lá sobre o caminhão do teu transporte. Não sei nada. Mas sobre o número. Mas sobre números eu vou saber fazer, falar. Se você chegar para mim e me apresentar o teu relatório financeiro, a gente montar uma DRE, um balanço patrimonial, eu sei te dizer onde é que tua empresa está, onde é que ela pode chegar e qual o caminho que ela vai seguir. Mas eu preciso da informação. Você gostou dos prejuízos que eu te falei? Então, já tô acostumado, vejo sempre. Isso é louco, viu? Vejo sempre. Infelizmente, eu vejo sempre. Pra você ter uma ideia, chegou agora recente um cliente, não tô dizendo quem é, né? Mas a pergunta que ele me fez, eu que tinha um sócio que ele diz o seguinte: a gente opera normal, emite as notas de tudo certinho, mas a gente não paga o imposto, porque quando chegar lá na dívida ativa, a gente vai ter um desconto de 50%, 60%, 70%. É verdade? Eu disse, de forma alguma. Existem, né, os programas, né, que ocorrem ao longo do ano de renegociação das dívidas, mas esses descontos, eles são sobre juros e multa, nunca sobre o valor original, né? Então eu nunca vou pagar menos, eu sempre vou pagar mais, né? Justo. Então não existe eu não pagar agora para pagar mais barato depois. Aí seria muito É. fácil. Todo mundo faria assim, né? Mas aí para você ter, assim, muita gente tem esse pensamento, muita gente acha que isso é uma verdade, né? E não é. O ideal é pagar o imposto da forma correta, todos os meses, certinho, para que você consiga dormir tranquilamente e não tenha um problema lá na frente. Mas é isso aí. Porque senão... O cara acordar com a notícia dessa é coisa ruim. E eu te digo mais, os contadores não gostam de dar essas notícias não, né? O pessoal diz, o contador adora dizer pro cliente pagar imposto. Pelo contrário, eu tenho pavor de dar um tipo de notícia desse pro cliente, mas infelizmente faz parte. É. Mas é isso aí. Gratidão por você ter vindo aqui. O espaço aqui tá aberto. Muito bom. Não, ele vai pagar agora aqui. Vai pagar a vinda aqui agora. Mas legal, e eu espero vir mais vezes mesmo pra gente falar mais. Vai ter muita mudança, muita coisa. Na hora que mudar aí, que você começar a mexer, eu Sim. quero você aqui de novo pra você nos falar como é que tá Pronto, o perfeito. campo, né? Sim, sim. E o pagamento, né? O cara sentou aqui tem que pagar. É a justo que acerta. Pagar. O pagamento aí é uma indicação, cara, de uma pessoa pra sentar aqui com a gente, né? Um nome aí. Um nome. Esse nome você já tem essa responsabilidade, né? De ir lá e. Sim. Agora você vai sentar lá, porque agora. Você vai Não, assinar uma promissória aqui. a gente diz que tem que ser agora ou eu posso mandar? Não, tem que ser agora. Vixe, Maria, quem é justo que eu vou indo? Mas e você? Vamos, eu vou puxar a sardinha pro meu saco, eu vou indicar uma das minhas sócias pra falar sobre outra área, né? É. Mas tem a Cássia, acho que ela seria uma pessoa muito boa para vir aqui falar sobre. Ela tem muita experiência na parte de gestão da qualidade dentro das empresas. Ela trabalhou muitos anos em uma das maiores construtoras daqui, Isso é bom. 15 anos. E ela fala muito sobre isso, sobre os processos internos, né? O que é que. Isso é bom, isso é bom. E aí eu acho que é uma pessoa muito Pronto. boa. Pronto. Pois é, então. Assim como eu gosto de falar. Cássia Cássia. Ribeiro. Já avisa pra ela, Vou pra cá. avisar ela sim. Faça o contato do Jack. E aí é uma das empresas do nosso grupo é essa, é a gestão da qualidade. Agora mesmo ela conseguiu uma certificação para uma dessas construtoras, que é uma certificação muito difícil de conseguir. Uhum. E a gente está trabalhando muito nessa área. Inclusive o nosso próprio escritório vai começar agora o processo para ter a ISO 9001, né, que é a certificação de qualidade do serviço. E aí ela que vai estar à frente desse projeto. Pronto. Está feito, então. É isso aí. Muito bem. Gratidão. Só mesmo lhe agradecer por Não, você que estar isso. mesmo aqui passando Quem essa agradece o informação. espaço sou eu. Tá aberto. Pronto, eu venho mais vezes mesmo. Você vai ter que vir, porque você vai ter que falar pra gente como é que tá o campo aí. Sim, é verdade. Tá bom? Mas Meu amigo, obrigado, certo. viu? Até a próxima. tamo aí. Então tá aqui, gente. Finalizamos agora. E curte, compartilha. E assim, ó. Cara,
volta de novo esse podcast, assiste novamente, porque eu vou ter que assistir, porque, cara, eu vou falar, eu assim, número, eu tenho que ir por detalhe e anotando as coisas, porque na verdade meu cérebro não capta na parte contábil, né? Mas eu sou muito rápido no número. Mas estamos aqui, ficamos por aqui, Comando Empresarial. Abraço para vocês e tamo juntos.